Bom, na sequência, como a gente já viu agora o que é a constante de proporcionalidade, a gente parte para classificar as proporções. Elas têm basicamente dois princípios, duas classificações. A gente vai, e aqui, pessoal, vocês vão ter que ter um pouco de cuidado na hora de interpretar a questão, porque cada um resolve de um jeito. A proporção direta você resolve pela propriedade fundamental diretamente, só que na proporção inversa vocês vão precisar inverter alguma coisa. Isso vocês já viram, mas nunca é demais a gente revisar e relembrar, né? Então eu coloquei aqui algumas situações para a gente ver realmente o que significa uma proporção ser direta ou ela ser inversa. O primeiro passo, né? Se eu colocar para vocês assim uma situação, o número de funcionários, deixa eu só ver quem chegou. Como eu estava dizendo, se eu colocar para vocês o número de funcionário e o serviço que eles ocultam, essa é uma relação que gera uma proporção de forma direta ou uma proporção de forma inversa. Então, toda vez que você tiver duas grandezas, vocês vão ter que tomar o cuidado de analisar essas grandezas. Isso não é tão fácil porque requer interpretação, mas vocês vão ter que fazer isso, que é importante. Aí você vai perguntar as grandezas. Quais são elas? Número de funcionários e o serviço que eles ocultam, que eles executam, melhor dizendo, né? Então vocês perguntam, que eu chamei de descrição. Vocês perguntam a grandeza. Se eu tiver mais funcionários, a demanda de serviço vai aumentar? Mais serviços eu vou produzir? Sim ou não? O que é que vocês me respondem? Quanto mais funcionários eu tenho, mais serviço eles executam? Sim ou não? Quem me responde? Abre o microfone. Ninguém? Muito bem. Então, quanto mais funcionário eu tenho, quanto mais funcionário eu contrato, a demanda de mais serviço será produzido. Essas duas grandezas elas estão aumentando as duas ao mesmo tempo. Uma cresce em função da outra. Isso é uma relação direta. Quando eu tenho que um aumenta, o outro também aumenta. Isso é uma proporção de forma direta. Muito bem. Vamos ver essa outra. Número de funcionários de uma empresa e o tempo de trabalho que eles estão cumprindo na carga horária. Aí você pergunta a razão. Qual é a razão? O número de funcionários da empresa e o tempo de serviço deles, né? Eu te pergunto, quanto mais funcionários eu contrato, exige mais tempo ou menos tempo de trabalho? Quanto mais pessoas está trabalhando, vai levar mais tempo para executar o trabalho ou menos tempo para executar o trabalho? Quem me responde? Muito bem, colega, querido aluno. Então repare, nesta nova grandeza de funcionários e tempo, quanto mais funcionários estiver trabalhando, menos tempo eles conseguem fazer o trabalho. É aquela coisa, se eu tenho 3 pessoas para digitalizar um jornal, elas levam 8 horas para digitalizar. Mas se eu colocasse aí, ao invés de 3 pessoas, colocasse 8 pessoas, claro que elas vão levar menos tempo para efetuar aquela mesma tarefa, não é verdade? Então isso gera uma proporção de forma inversa. Então a proporção ela pode ser direta ou pode ser inversa. Só mais uma para a gente fechar esse quadro, ou melhor, esse slide, né? Número de funcionários e grau de dificuldade. Então, quanto maior for o grau de dificuldade, quanto mais difícil for de executar aquela tarefa, o grau de dificuldade é o quanto é difícil você realizar essa tarefa. Então, quanto maior for o grau de dificuldade, mais pessoas eu tenho que colocar para resolver aquela atividade. Professor, eu tinha saído porque minha internet caiu, viu? Tudo bem, mas você já voltou, graças a Deus.
Então olha agora, Zaninha. Repare para essa proporção que eu estou colocando para vocês. Número de funcionários e grau de dificuldade. Repara a descrição. Quanto maior o grau de dificuldade de um serviço, tipo, um serviço não é tão simples de fazer, requer muita dificuldade. Então, repare, quanto mais gente eu tenho trabalhando, mais eu vou conseguir adiantar aquele serviço. Concorda comigo? Então, a relação de grandeza de número de funcionário e grau de dificuldade é uma relação direta. Por que é direta? Que quanto mais gente eu colocar para trabalhar, aquela tarefa que é difícil para fazer, mais eu vou conseguir realizar aquela atividade. Então, quanto maior for o grau de dificuldade de um serviço, eu vou precisar de mais gente para resolver. Tá joia? Vamos testando vocês aí. Número de funcionários e eficiência. Para que eu tenha, quando eu tenho mais pessoas eficientes, quando eu tenho mais funcionários, pessoas eficientes no trabalho, eles terminam as coisas, demoram para fazer a coisa, ou resolvem de modo rápido e prático. Repare. Então essa relação de razão entre as grandezas de número de funcionários e a eficiência de trabalho deles é uma relação inversa, porque quanto mais eficiente é o profissional, menos pessoas eu tenho para executar um trabalho. E isso, pessoal, é onde eu quero levar vocês. Quanto mais vocês forem eficientes na vida de vocês lá na frente, menos pessoas vai ocupar aquele espaço. Repare se não é verdade. Quando você tem assim um emprego para 3 pessoas, se candidatam 10, quem é que vai para a vaga? A firma vai querer os 3 mais eficientes. Por quê? Porque quanto mais pessoas ela tem eficiente, menos pessoas ela precisa contratar. Isso é uma relação em proporção que vai gerar grandezas inversas. Quanto mais você aumenta a eficiência, você precisa de menos pessoas para executar determinado serviço. Mais uma, com relação a serviço e tempo. Quanto mais serviço eu tenho para ser executado, eu preciso de menos ou mais tempo. Então, quanto mais serviço eu tenho para ser executado, mais tempo eu preciso para executar. Concorda comigo ou não? Essa também é uma relação de forma direta. Quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu preciso para resolver aquela coisa, né? Se eu quero produzir 20 pães, uma pessoa resolve aí em, sei lá, 2 horas, não sei, 20 pães para fazer dentro de casa sozinho, né? Mas se eu tenho um serviço de 80 pães, a pessoa não vai fazer isso em 2 horas, que vai demandar de mais tempo, né? Então, quanto mais serviço eu tenho, mais tempo eu vou precisar para resolver aquela demanda, né? E para concluir, serviço e grau de dificuldade. Vamos interpretar isso daqui? Quanto maior for o grau de dificuldade, de um serviço, menos serviços serão produzidos. Então, quanto mais difícil é um tipo de serviço que está fazendo, menos serviços são produzidos. Sabe onde é que isso foi bastante usado no ano passado? Na confecção de vacinas. Para você chegar à vacina do coronavírus, é um grau de dificuldade altíssimo. Então você faz aí milhões e milhões de testes, porém 1 ou 2 ali vão avançar. Então isso é uma proporção inversa. Quanto maior for o grau de dificuldade daquilo que você está fazendo, menos você vai produzir. Tá joia? Um exemplo bom é a questão das vacinas, né? Ninguém chegou lá e criou uma fórmula, aqui está a fórmula da vacina contra o coronavírus, de forma nenhuma. Foram se criados milhões e milhões de fórmulas para a partir delas a 1 ou 2 e começando a surtir efeito, né? Então isso é uma proporção de forma inversa.
Ficou clara essa questão de proporção direta e inversa, pessoal? Como é que a gente faz a interpretação correta?